Fala, povo de Deus, Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre uma vida de propósito em adoração. Aproveita e convida para todo mundo aí. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Aproveita e convida pelo menos uma meia dúzia aí. Cada um de vocês, vamos lá. Bora. Gostando de ver. Eita, saudade, Ju, Deus abençoe. Nós vamos falar hoje sobre uma vida de adoração, uma vida de propósito em adoração. É o tema da aula de hoje, vai ser uma aula bem rápida. Uma vida de propósito em adoração. Alguém escreve aí para mim, fazendo favor, para eu poder fixar nos comentários. Uma vida de propósito em adoração. Aproveita e convida mais alguém aí, né? Vamos lá. Convide pelo menos mais uma meia dúzia de pessoas. Vamos falar um pouco sobre adoração, coisa rápida. Obrigado, Davi, Deus te abençoe. Fixei o comentário. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma vida de propósito em adoração. Deus tem falado muito comigo sobre vida proposital. Nós precisamos entender que uma vida proposital, ela não precisa correr contra o tempo, porque o tempo é a favor de um homem e de uma mulher que vive, que caminha rumo ao seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Vamos lá, vamos começar? Bora lá? Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz o seguinte: portanto, comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos entender que uma vida de adoração vai muito mais do que louvor. Uma vida de adoração é muito mais do que canção. Uma vida de adoração fala de um homem e de uma mulher que está vivendo propositalmente. Ou seja, ele vive de acordo com aquilo que Deus deseja que ele vive. Muitas pessoas entendem e falam que adorar é apenas cantar na igreja, levantar a mão, sentir um arrepio, e não tem a ver com isso. Sabe, a questão do sentir um arrepio, de sentir a presença, é a ponta do iceberg. Essas coisas que acontecem conosco em momento de adoração coletiva é algo que é uma pequena coisa perante aquilo que Deus deseja de nós. A adoração verdadeira, ela não começa no domingo. Na verdade, ela começa no domingo porque é o primeiro dia da semana, mas ela se revela durante a semana. Na segunda-feira de manhã, quando nós saímos para o trabalho, pegamos o trânsito, tomamos decisões, vivemos com a nossa família, conseguimos pagar nossas contas, vivemos nossos conflitos, é aí que se revela uma vida de um homem e de uma mulher que adora a Deus. Então, quando nós pensamos assim, nós entendemos que a vida de adoração ela é muito mais ampla do que a nossa pequena mentalidade. E segundo Jesus Cristo, que Jesus disse em João 4:23, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que adorarão ao Pai? Porque apenas um filho consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma adoração espiritual fala de uma vida de alguém que está conectado com Deus. E uma adoração verdadeira fala de uma adoração de entrega, fala de uma adoração que entende, porque verdade fala da palavra. Então eu estou entendendo que eu estou adorando.
Então nós não estamos falando sobre um lugar, nós não estamos falando sobre um estilo musical, nós não estamos falando sobre liturgia, nós estamos falando de um coração que está alinhado com a realidade de quem Deus é. Vocês estão entendendo? Nós estamos entendendo, nós estamos falando que toda a nossa vida precisa estar no altar. E Paulo diz que nós precisamos oferecer a Deus não apenas canção. Paulo fala em Romanos 12, verso 1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável. Vivo fala do corpo, santo fala da alma e agradável fala do espírito. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é aquilo que você faz com entendimento, que é aquilo que você faz de verdade. Então, uma vida de propósito em adoração passa por essas coisas. Uma vida de propósito em adoração passa por um homem, por uma mulher que se entrega durante a semana. Não apenas no domingo à noite. Domingo à noite é ótimo e faça isso. Entregue a Deus o melhor que você tem. Não dê a Ele menos do que aquilo que Ele te entregou quando Ele se entregou na cruz do Calvário. Ou seja, o culto não começa quando a banda começa a tocar, quando os irmãos começam a intercessão na igreja e aí vai. Na verdade, a nossa igreja, na nossa comunidade de fé, Igreja Elo, os cultos estão de fato começando na hora da oração, às 5:30 da tarde. Porque assim, nós temos vivido algo incrível na presença de Deus. Mas o culto não começa quando nós começamos a ministrar a adoração na igreja. O culto começa quando nós acordamos na segunda de manhã, respiramos e decidimos viver a vida com Deus. E decidimos trabalhar apresentando Deus. Isso é vida de adoração. E decidimos perdoar alguém. E decidimos servir alguém. E decidimos liderar pessoas. Decidimos amar pessoas. Essa que é uma verdadeira adoração, vida de adoração, que é uma vida proposital em adoração. Nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos na nossa vida cotidiana se torna uma expressão de gratidão e honra ao Senhor. E isso é adoração. Sabe, até o simples ato de ser um homem e uma mulher grato, de ter gratidão, fala de adoração. Você que cozinha, enquanto você cozinha, você está fazendo isso disso um momento de adoração. Ouvir alguém com paciência, emprestar os nossos ouvidos para alguém, pode ser adoração. Fazer negócios com integridade, com inteireza, com verdade, faz parte de uma vida de adoração. Tratar a família com amor, com respeito, faz parte de uma vida com adoração. E Davi foi um homem que foi exemplo para nós, que adorou em Deus em todas as estações da sua vida. Davi não adorava a Deus somente quando tudo estava bem, quando tudo estava certo. Ele de fato viveu uma vida proposital em adoração a Deus. Na alegria, ele sempre celebrou a Deus. Em 2 Samuel mostra que ele celebra quando a arca da aliança volta para Israel. Ele celebra a Deus com todas as suas forças. Ele dança. Inclusive Mical fica ridicularizado com ele dançando. Quando ele teve medo enquanto escondido de Saul nas cavernas, ele também adorou e compôs o Salmo 56. Quando ele se arrependia e depois do pecado que ele praticou com Betseba, ele se tornou um Salmo 51, um salmo de arrependimento. E ele pede: Senhor, não afaste de mim a tua presença, que o teu espírito não afaste de mim. Ele adorou a Deus na dor enquanto fugia de Absalão e compôs o Salmo número 3. Ele tinha uma eterna confiança em Deus, ele tinha uma confiança absoluta em Deus. E ele disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Entende que a adoração nunca foi sobre um evento, sobre algumas horas. A adoração fala de uma vida.
Adoração não fala de uma agenda, não fala de um momento, fala de uma vida. Ou seja, enquanto nós estamos caminhando, nós estamos vivendo uma vida de adoração. Os discípulos no caminho de Emaús se sentiram o seu coração queimando enquanto caminhavam. E em Lucas 24, verso 32, eu preguei isso há 2 semanas na igreja. Eles disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração enquanto caminhávamos e enquanto Jesus falava conosco? Sabe, essa é a marca de alguém que está sendo moldado pela presença de Deus. O coração queima, o coração arde. Essa é a marca de alguém que deseja a presença de Deus mais do que muitas coisas. Essa é a marca de alguém que está com a sua vida mudada, de alguém que está com a sua vida pronta para ser derramada, para manifestar a presença de Deus em detrimento a todas as outras coisas. Sabe, não existe dizer para Deus que nós adoramos a Ele se nós vivemos uma vida de adoração apenas no domingo e ignoramos o resto da semana. Sabe, a adoração verdadeira consome a nossa vida. A adoração verdadeira consome a nossa vida. O propósito da nossa vida precisa ser transformar a nossa vida em adoração a Deus. A pergunta não é o seguinte: se eu adoraria mais se estivesse mais tempo e oportunidade, ou se eu tivesse uma música certa. Porque tem muitas pessoas que pensam que a adoração é apenas escolher uma setlist top, e não é. A pergunta precisa ser o que a minha vida, que estou vivendo em carne, eu faço e ainda não adoro a Deus? Qual a prática do meu dia a dia ainda não adora a Deus? As minhas escolhas falam e revelam o dono do nosso coração. Se você agrada a Deus com a sua vida, você está revelando que o seu coração de fato é um coração adorador, que a sua vida é uma vida de propósito em adoração. Paulo diz o seguinte: tudo que fizerdes, seja em palavras ou em ação, fazei tudo em nome de Jesus. Colossenses 3,17. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar alinhado àquilo que Deus deseja de nós, para que a nossa vida seja de verdade proposital em adoração a Deus. As nossas conversas, a nossa linguagem, os nossos pensamentos, nosso relacionamento, uma vida de perdão, finanças, vida de generosidade, irmãos. Todo homem que adora a Deus de verdade, ele é generoso. Ele não se preocupa com aquilo que Deus entrega. Lembra da mulher pecadora? Ela pegou um vaso de alabastro que custava o dinheiro de 1 ano de vida. Nós adoramos a Deus com o nosso trabalho, com as nossas responsabilidades diárias. Adoração sem transformação de vida é apenas uma música que pode ser bonita. Vocês estão entendendo? Adoração sem transformação pode ser apenas música. Mas uma adoração com uma entrega de fato e de verdade se torna uma vida consagrada, uma vida que glorifica o nome do Pai. Então, nesse início de noite, nesse final de tarde, você entenda que a sua vida de fato precisa ser para a glória dele. Não existe vida com propósito sem a presença de Deus. Não existe adoração verdadeira sem obedecer a Deus, sem obedecer a palavra, sem entender o desejo de Deus para nós. Adorar a Deus é viver como se Deus fosse real, porque na verdade Ele é. E tem muitas pessoas que vivem, que apresentam um Deus que não é vivo. Tem muitas pessoas que apresentam um Deus com sua vida proposital e apresentam um Deus verdadeiro, e pessoas que não são propositais apresentam um Deus que é falso. Adorar a Deus de verdade é fazer das coisas comuns da vida uma vida no altar de Deus. É deixar que o mundo veja Jesus Cristo através dos nossos pequenos atos, das nossas pequenas decisões,
das coisas simples do dia. Então eu quero te fazer algumas perguntas. Em quais áreas da sua vida você ainda não manifesta Cristo? Em quais as áreas da sua vida não se curvam perante Deus? O que você faz todos os dias que é coisa ordinária? Tá lascada. O que você faz todos os dias da sua vida que precisa se tornar adoração? Sabe, essas perguntas precisam martelar nossa mente. Essas perguntas precisam martelar nossa mente. Essas perguntas precisam alcançar o nosso coração. Essas perguntas precisam fazer parte do nosso dia a dia. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você tenha um resto de semana propositalmente mostrando Deus na sua vida em adoração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo que você colocar à mão. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor proporcionou a nós um tempo de entendimento. Eu quero te agradecer porque o Senhor proporcionou a nós um tempo de agradecimento. Um tempo de entendimento do que é a verdadeira adoração e do que é a vida de um homem proposital que adora a Deus com a sua vida e não com a música que canta ou que toca. Muito obrigado porque o Senhor nos mostrou mais uma vez que o teu amor é acima de todas as coisas. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Segunda-feira nós estaremos aqui novamente às 18 horas. Hoje eu cheguei atrasado porque eu saí para buscar um negócio e está chovendo aqui demais e Vitória virou um caos. Eu fui aqui do lado e demorei muito. Acabei atrasando uns minutinhos. Tá bom? Semana que vem estaremos de volta. Toda segunda-feira, marque esse horário. Segunda-feira às 18 horas é hora de nós estarmos aqui devocionando e adorando, fazendo o nosso devocional de adoração. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem.